pode fazer o favor de tomar os vossos lugares. É bom estarmos aqui na casa do Senhor, é bom poder louvá-lo, glorificá-lo, exaltar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. O amor de Cristo nos constrange. Maravilha, né? Saber que este amor tão glorioso, saber o que Jesus Cristo fez por nós, saber deste amor de Deus, que já ouvimos hoje aqui falar nas canções, na leitura bíblica já foi feita, nas oportunidades que os irmãos tiveram aqui de dar testemunho, falando dessas revelações que Deus traz ao coração de cada um de nós. E é muito bom saber que Deus ama-nos e que Deus tem um cuidado especial por nós. E, sobretudo, saber que Deus ama todo o pecador. Foi por causa deste amor que nós hoje estamos aqui. Foi por causa do amor de Deus por nós pecadores, que hoje podemos estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Se Ele não nos tiver amado, nós não teríamos condições de estar aqui nessa noite para louvar e glorificar o nome do Senhor, porque nós não teríamos condições de estar na sua presença. Somente o amor de Deus, esse amor que quando nós olhamos para Ele, constrange-nos saber que um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso, tão glorioso, amar-nos de tal forma, nós pecadores, e enviar este amor para conosco, trazendo-nos a reconciliação, fazendo-nos estar em paz com Ele, e também colocar em nós hoje, depois de salvos, essa palavra de reconciliação, confiar nesse ministério da reconciliação. Isso é muito bom, nós ouvimos falar sobre esse amor de Deus, e senti-lo, e vivê-lo também. Eu coloquei aqui uma observação para compartilhar com os irmãos, e peço desculpa que não é para duvidar da capacidade dos irmãos de compreensão, mas é só para ficar mais realçado. Eu coloquei um tema nessa mensagem, e coloquei assim: embaixadores da parte de Cristo. Fui lá, li o versículo e, olha, eu vou falar sobre isso, porque no meu coração, sei o que Deus colocou no meu coração para falar, e eu coloquei então esse tema, embaixadores da parte de Cristo. E eu fui também buscar no dicionário, porque a gente diz, eu sei que é um embaixador, mas eu fui buscar lá umas palavras no dicionário de língua portuguesa, e eu encontrei 3 significados da palavra embaixador. A primeira
é a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa o Estado diplomaticamente. O embaixador é aquela categoria de pessoa ou o grau mais elevado de uma pessoa que representa o Estado politicamente ou diplomaticamente, melhor dizendo. A segunda definição ou significado dessa palavra é que, numa carreira diplomática, é a pessoa que recebe a nomeação de ministro de primeira classe. E, por último, é uma pessoa que está encarregue ou encarregada de uma missão. Isso é o embaixador. E nós somos embaixadores da parte de Cristo. Que maravilha saber isso. Quão bom é nós sabermos que Deus, na sua onisciência, no seu amor para conosco, nos constituiu embaixadores da parte de Cristo, conforme o texto, para que nós pudéssemos ser os representantes dos interesses do céu aqui na terra, perante as pessoas com quem nós temos que lidar. Isso é muito importante para nós, mas mais importante ainda para as pessoas que ainda não têm Cristo Jesus, porque Deus está muito preocupado com elas. Talvez você que me ouve nessa noite pela internet, ou você que está a ver futuramente esse vídeo, e saiba que Deus tem uma preocupação muito grande contigo. E Ele, segundo a palavra que lemos, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para reconciliar todo o pecador, reconciliar a humanidade com Ele. Através de Jesus, nós passamos a ter comunhão com Deus e paz com Deus. Voltamos para Deus. Então, este amor de Cristo, de fato, nos constrange, porque o apóstolo Paulo, afirmando sobre isso, falando sobre ele, afirma que Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por uma classe de pessoas. Jesus não morreu por uma sociedade individualista, alguém que, olha, nós somos sangue puro, nós somos sangue azul, então nós somos escolhidos para que Deus nos amasse e enviou Jesus para morrer por nós. Nós temos sangue azul na veia. Não, Jesus morreu por todos. O amor de Deus é um amor que é incondicional, é um amor para com todos. E Paulo então afirma que ele não somente morreu, mas ele morreu para que nós pudéssemos viver, e nós hoje que vivamos para ele. Então há um propósito para a nossa vida, há um propósito. Deus quer que nós estejamos num relacionamento com ele. Morreram em Cristo, mas hoje vivemos para ele, para aquele que morreu e ressuscitou. Mais um importante detalhe, é que Jesus morreu, e o pastor Luiz Reis já disse aqui, ele morreu, mas não continuou morto, ressuscitou, está vivo, e por ele estar vivo, a vitória é nossa, nós podemos todas as coisas nele, que nos dá essa vitória em Cristo Jesus. Depois, o versículo 17 que eu li fala sobre a pessoa que está em Cristo, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus veio trazer uma restauração para a vida das pessoas. O pecador, que é alvo deste amor de Deus, como nós fomos alcançados por este amor de Deus, Deus veio fazer com que essa pessoa, ao aceitar a Cristo Jesus, ela possa ter um novo nascimento. Essa pessoa morre para este mundo e nasce para Deus. Ela torna-se o chamado novo nascimento, que é a regeneração do Espírito na vida de uma pessoa que recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ela nasce de novo. Um dia Jesus falou com um príncipe chamado Nicodemos, que mais tarde veio até se converter lá, foi lá no dia que Jesus morreu, estava lá para poder pedir o corpo de Jesus para sepultar juntamente com José de Arimateia, aquele senador. Mas ele um dia, como príncipe, como professor, como mestre em Israel das leis de Deus, ele conhecia, era uma pessoa conhecedora das Escrituras. E um dia Jesus disse para ele que ele estava interessado em saber como fazer para ser salvo,
para pertencer a essa família de Deus. E ele foi até Jesus, foi assim meio escondido, porque não queria que as pessoas o vissem, porque não era muito fácil para aquelas pessoas que naquele tempo anunciasse que estimava a pessoa de Jesus, que reconhecia que Jesus era o Messias, o enviado. Não era bem para eles politicamente, religiosamente, como hoje também. Há muitas pessoas que têm medo de se identificar com Jesus por causa da família, por causa dos amigos, por causa da convivência que tem, escondem, mas lá dentro dele tem vontade até de se identificar com o Senhor, de assumir um compromisso, mas fica com medo, tem medo de perder alguns privilégios. Mas este homem foi lá de noite escondido, e quando chegou perto de Jesus, antes dele falar qualquer coisa, Jesus diz: olha, Nicodemo, você precisa nascer de novo. E ele levou um choque. Nascer de novo, intelectualmente é impossível. Ele sabia, era um homem culto, ele disse: como pode um homem, depois de velho, nascer de novo? Porventura, poderei eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas, mas eu te digo, você importa que você nasça de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Este novo nascimento, sem este novo nascimento, não há salvação, não há vida eterna para as pessoas. Deus quer que as pessoas reconheçam Jesus como seu Senhor e seu Salvador e entregue a sua vida a Ele. Jesus ama o pecador e quer salvar o pecador. E nos constituiu mensageiros para levar essa mensagem aos pecadores também, como nós outrora fomos alcançados também pela graça de Deus. Então, quando falávamos do embaixador, até pedi ali, o Pedro, desculpa, pedi: Pedro, a internet está ligada? Vê para mim aí se é o Santos Silva, o doutor Santos Silva, que é o ministro dos negócios estrangeiros atualmente, porque antes era o Rui Manchete no governo passado. E ele foi lá conferir, realmente, não queria citar o nome dele, porque poderia não ser, e eu estava aqui fazendo uma má figura. Mas foi lá conferir, é bom, a internet é bom por isso, que a gente vai lá, digita lá e ele aparece logo as coisas todas. Fala da vida dos outros, fala tudo. Mas isso é outra mensagem. E eu estava pensando, para ser um embaixador, essa pessoa que tem que é tão importante, um cargo tão importante, um grau mais elevado, para a pessoa representar o seu país, uma pessoa que diplomaticamente ela é nomeada como ministro de primeira classe, um mensageiro, uma pessoa que tem uma missão encarregada de levar a missão. Eu comecei a pensar, não pode ser qualquer pessoa. E eu louvo a Deus, porque Deus, quando nos salva, nos faz pessoas importantes. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos pessoas de primeira classe. Nós somos pessoas com um alto grau de categoria, um grau importante. Nós somos pessoas que Deus nos fez importantes para levar a mensagem a essas pessoas. Uma missão que Deus nos encarregou. E eu comecei a pensar assim, um embaixador ou um ministro dos negócios estrangeiros, um embaixador, cada país tem os seus embaixadores, ele representa lá onde está o país de onde ele é. E essa pessoa que vai fazer a representação do seu país, ela tem que cumprir certos requisitos. Ela não pode ter uma vida descontrolada, ela não pode ter uma vida com algumas coisas que as pessoas do outro lado não iriam acreditar nela, não iria colocar confiança nela por causa da sua vida pregressa, a sua situação é embaraçosa. E quando isso acontece politicamente, logo a seguir aquela pessoa cai do cargo, porque levanta-se as oposições, e as pessoas levantam e dizem assim, este homem não pode assumir uma posição tão importante dessa, e vão lá buscar e vasculha a vida das pessoas, e traz um monte de coisa à tona, as pessoas estão envolvidas na corrupção, e a primeira coisa que tem que fazer é demitir do cargo. Mas nós, como servos de Deus, somos chamados a ser mais do que vencedores. Nossa vida em Cristo tem que estar no altar de Deus, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Porque nós somos chamados para testificar do amor de Deus, da graça de Deus, e a nossa vida é uma vida que fala por si só, diante de Deus. E quando nós vamos levar a mensagem, nós estamos dizendo para aquelas pessoas que assim como elas, como elas, nós também fomos, e assim como somos hoje, elas também poderão ser transformadas, porque outrora nós vivíamos também no lamaçal do pecado, mas Deus nos transformou, Deus nos libertou,
Deus nos trouxe vida nova. Então nós estamos interessados em levar aquelas pessoas este amor de Deus. Dizer para aquelas pessoas, porque Deus ama as pessoas. E nós aqui, desculpe os irmãos citar novamente, nós aqui em Portimão, estamos aqui não só para louvar a Deus, para cultuar a Deus, que é importante, precisamos estar aqui para isso, mas nós temos a responsabilidade de, como representantes, assumindo como esses embaixadores da parte de Cristo, levar a mensagem a esses pecadores, para dizer, Cristo te ama, Deus pagou um preço pela sua alma, Deus quer te resgatar, Deus quer transformar a sua vida. Nós temos que cuidar dos interesses do reino de Deus, porque Deus nos constituiu para cuidar do seu interesse, e o interesse de Deus é que as pessoas se salvem. O interesse de Deus é que todo pecador seja liberto dos seus pecados, seja transformado e venha viver para a glória de Deus. Vai morrer para este mundo, mas vai viver para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos constituídos ministros dessa reconciliação. O mundo está em inimizade com Deus. O mundo está em contramão de Deus. Há uma inimizade. Mas Jesus Cristo veio, Deus enviou Jesus, e Jesus veio para reconciliar, para fazer a paz entre Deus e o homem. E todo pecador pode, através de Jesus Cristo, encontrar vida. E essa reconciliação pode fazer como nós hoje estamos aqui. Talvez você que me ouve, você talvez esteja a pensar assim, mas eu já pratiquei tantas coisas desagradáveis. Eu tenho consciência que eu sou um grande pecador. Eu tenho consciência, eu já fiz tantas coisas, eu acho que Deus não me perdoaria. Eu quero dizer que Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que você possa crer nele e receber a salvação da sua alma. O amor de Deus para contigo é incomparável. E nessa noite, a nossa responsabilidade e privilégio que temos é de ter sido alcançado pelo Senhor para poder dizer a você, se Deus salvou a mim, salva a ti também. Se Deus mudou a mim, muda a ti também. O apóstolo São Paulo, ele tinha consciência dos seus atos, que foi contrário à vontade de Deus pela ignorância. Ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele tinha consciência de que ele era um grande pecador, mas ele sabia também que o amor de Deus tinha o alcançado, e ele se esforçava para transmitir a mensagem aos outros pecadores, dizendo, Deus usou isso para comigo, para mostrar no tempo futuro que as pessoas também podem ser salvas e libertas, porque se transformou a mim, Deus transforma também as outras pessoas. Paulo até se considerava o pior dos pecadores. Talvez você não considere nem o pior dos pecadores. Talvez você considere até que você não é um pecador, mas eu quero dizer a você que você já nasceu pecador. E o maior pecado que você comete é rejeitar Jesus Cristo. O maior pecado que uma pessoa comete é rejeitar o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esse é o maior pecado. E quem rejeita Jesus está condenado. A Bíblia diz que não há salvação para aqueles que rejeitam a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, que rejeita este amor de Deus. Portanto, você é um pecador e precisa de ser alcançado pela graça de Deus. Mas nessa noite temos a boa notícia, porque Deus nos salvou e nos constituiu ministro dessa reconciliação, da palavra de reconciliação, e ainda nos fez embaixador da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio para que você se reconciliasse com Deus. O amor de Deus é tão grande que Deus implora para que você reconcilie com Ele, porque Deus te ama e Deus não quer a sua condenação. O amor de Deus está preocupado com o pecador, porque Deus sabe que o caminho do pecador é a perdição eterna. E Deus enviou Jesus para resgatar esse pecador. Então, nessa noite, Deus está falando ao seu coração. Você é muito importante para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Mas Deus quer que você reconcilie com Ele. Se você permanecer no estado em que você está sem Cristo, você será condenado. Porque o homem já está condenado, o mundo está condenado. Jesus veio não para julgar, não para condenar, porque o mundo já está condenado. Jesus veio para salvar o pecador. E Deus constituiu
este ministério, deu-nos o ministério da reconciliação. Pessoas que estão de costas viradas para Deus, nós temos a palavra de Deus, que garante que se ela se voltar para Deus através de Jesus Cristo, ela tem o perdão dos seus pecados. E nós vamos falar, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. O poder não está em nós, o poder está em Deus. E na sua palavra que revela o segredo do coração das pessoas, mas também revela o amor de Deus. E as pessoas que dão crédito à palavra de Deus são salvas, libertas e transformadas por esse poder de Deus. E nós temos essa palavra. Nós não temos que inventar nada. Nós precisamos apenas pregar a palavra de Deus. Dizer que Jesus ama, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, que Jesus morreu ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele veio a este mundo por nossa causa, porque nós somos pecadores, ele derramou ou verteu o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário por nossa causa, o sangue que Jesus verteu purifica-nos de todo o pecado, não é de alguns, é de todos os pecados, e Deus nos faz então justiça em Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus. Hoje, toda pessoa que se refugia em Cristo Jesus será salvo, será liberta, será transformado, terá vida eterna. É engraçado para dizer engraçado. Quando eu me converti, e aconteceu comigo, certamente aconteceu com os irmãos e acontece com todos. As pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas nossa, a família, porque a família nos conhece. Algumas pessoas não nos conhecem, nos vê, por exemplo, assim, em alguns lugares, olha só, está ali uma boa pessoa, aquele homem, até quando morre, a pessoa quando morre, chega lá que as pessoas dizem, era um bom homem, era uma boa mulher, isso é um exemplo de pessoa, mas ninguém conhece, mas quem vive com a pessoa conhece, e a família conhece-nos, e por nos conhecer, são os primeiros a apontar o dedo, para dizer, você fez isso, fez aquilo, você viveu assim, agiu assim, e agora diz que é salvo. Mas o que eles fazem é olhar para a nossa vida passada, mas não conhecem o poder de Deus que liberta o pecador, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eles têm razão de dizer, como pode uma pessoa que viveu dessa forma dizer que hoje é salvo e tem a vida eterna, ainda fala do amor de Deus vivendo daquela forma. Eles têm direito de dizer, até o dia que eles passam a conhecer também o amor de Deus, porque o dia que eles conhecerem o amor de Deus, vão ficar constrangidos. Como pode um Deus tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, amar um pecador dessa forma? Enquanto não conhece, aponta os dedos. Diz que Martim Lutero, Satanás apresentou-se a ele um dia e o acusou, dizendo que, olha, tem aqui uma lista de pecados que você praticou, agora está aí fazendo a reforma, dizendo isso e aquilo, então tem aqui um monte de pecado que você já praticou, e está dizendo que agora o justo verá da fé. Ele olhou e pegou a caneta e escreveu assim embaixo, olha, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aquilo tudo que o diabo estava dizendo era verdade. Tudo aquilo que o diabo estava falando a respeito da vida passada dele era verdade, aqueles pecados que ele foi acusado, só que o diabo não quis dizer a ele, mas Martim Lutero já tinha ouvido o Espírito Santo revelar a ele que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A morte de Jesus foi expiatória. Jesus morreu na cruz do Calvário por nossa causa, por nós pecadores. E quando as pessoas se levantam, o diabo usa pessoas ou alguém para dizer, você é um pecador, você não pode. Ouvimos o Espírito Santo realçar aos nossos ouvidos e também nos trazer a palavra de Deus, onde Jesus diz, quem precisa de médicos são os doentes, são os enfermos. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Todo pecador que se arrepende dos seus pecados, encontra essa salvação, essa libertação. Por isso que eu dizia no início que os nossos familiares diziam, você agora está aí escondendo atrás de Cristo. Sim, senhor. Você agora já fez tanta coisa, agora está escondendo atrás de Cristo. Sim, senhor, estou escondido atrás de Cristo. Porque em Cristo Jesus nós temos salvação, em Cristo nós temos libertação, em Cristo nós temos transformação, em Cristo nós somos salvos, porque Ele veio exatamente para nos salvar. Estamos escondidos em Cristo, e em Cristo estamos escondidos em Cristo e em Deus, porque é através dEle que nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. É bom estar em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus olha para nós
Deus olha para nós e nos vê como se nós tivéssemos nascido agora. Deus olha para nós assim e nos vê justo, porque Ele olha através de Jesus Cristo. É a justiça de Jesus, é a obra expiatória de Jesus que nos justifica. Nós não somos justos por nós mesmos, mas a justiça de Cristo Jesus foi imputada na nossa conta. E Deus não levou em conta os nossos pecados, porque Jesus pagou-os. Então nós estamos hoje escondidos em Cristo, temos a nossa salvação e a vida eterna. Todo pecador pode desfrutar dessa maravilha de Deus. E nessa noite, eu quero dizer que vale a pena você apropriar dessa grande verdade e aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, e ter perdão para a sua vida, ter salvação para a sua alma, mas também vale a pena a igreja. Saber que você não precisa fazer um curso de línguas, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ter no seu currículo os doutorados, você não precisa ter os mestrados para você poder ser um embaixador de Cristo Jesus, da paz de Cristo, para falar deste amor de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele fez tudo, inclusive até te deu autoridade e deu a mim e a ti para que nós pudéssemos testemunhar dEle. Nós não encontramos essa qualidade através dos ensinos seculares. A nossa autoridade para testemunhar de Cristo vem diretamente dele, tudo provém dele, provém de Deus, porque não está em nós, vem de Deus. É a obra de Deus na nossa vida que nos transforma e nos constitui mensageiros da sua palavra e nos faz então anunciar este grande amor de Deus. E isso é maravilhoso. Se eu tivesse que ser o ministro de primeira classe, o embaixador do meu país aqui, não podia. Eles iam olhar para mim e dizer: mas você, João, não tem condição nenhuma. Você não tem condições, até o português você fala mal. Você não tem você nem político você é. Você precisa de ter condições de lidar com as pessoas, de fazer uma pacificação, representar o nosso país bem lá. Você precisa ser mais aculturado. E eu não podia. Mas em Cristo Jesus, louvo a Deus porque Deus me constituiu um dos seus embaixadores. Nós estamos aqui para falar desse amor de Deus, falar daquilo que Cristo fez por nós. Chegar em qualquer lugar, diante da graça de Deus, a unção de Deus sobre nós, colocar a palavra na nossa boca. E nós podemos transmitir a mensagem da parte de Deus, do amor de Deus para com as pessoas. Chegar para ela e dizer: Jesus te ama, Deus está preocupado contigo. Deus está preocupado com essa cidade de Portimão. Deus não está satisfeito de ver essa cidade de Portimão, conforme diz outro dia, com mais de 45 mil habitantes, a maioria com costa virada para Deus, escravizados, entregue à idolatria, entregue à feitiçaria, entregue à indiferença, ao materialismo, de costa virada para Deus. E Deus estendendo as mãos para socorrê-los, querendo que nós, como seus embaixadores, levemos essa mensagem, rogamos pela parte de Deus, para que eles se reconciliem com Deus, para que eles tenham paz com Deus. Somente um Deus de amor. Nós, seres humanos, não compreendemos isso muito bem. Porque as pessoas nos fazem alguma coisa, se a graça de Deus não nos envolver e não nos inundar, nós riscamos o nome dela da nossa agenda. Os telemóveis, a gente apaga o número. Essa pessoa, eu não quero mais saber dela. Já falhou comigo 2 vezes, não quero mais. E as pessoas falham milhares de vezes com Deus, e Deus está assim com as mãos estendidas. Vem, meu filho, eu quero te salvar. Eu quero te perdoar. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero encher seu coração de amor. Eu quero encher a sua vida de paz. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero transformar a sua casa. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar o seu coração, a sua mente. Eu quero fazer você viver realmente. Porque hoje tu não vives, vegeta. Você precisa conhecer a verdadeira vida, a vida em abundância que Cristo tem para ti. Mas se fosse nós, olha, já falei 2 vezes, não ouviu, paciência. Se quiserem, mas Deus, o versículo, eu achei muito interessante.
o versículo diz assim, de sorte, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogar é suplicar, implorar, olha, reconcilie-se. Eu quero ter paz contigo, você precisa. Existe um muro de separação, existe um muro de inimizade, mas se você voltar para Cristo Jesus, através de Jesus nós passamos a ter paz. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero relacionar contigo. Deus nos fez embaixadores para rogar. Vê se Deus precisava disso. Vê se Deus precisava de ficar preocupado. Vê se Deus precisava de ficar preocupado se não fosse o amor dele por nós. Vê se Deus precisava ficar preocupado se eu quero ou não relacionar com ele, que eu assuma as minhas responsabilidades. Mas Deus, por amor, está preocupado conosco. E Deus, preocupado com o pecador, diz, vá lá falar com ele. Eu quero ter um relacionamento com ele. Eu quero encher a vida dele de gozo, eu quero mudar a vida dele. Eu quero fazê-lo viver uma vida agora abundante e a vida eterna quero dar, eu quero tê-lo comigo eternamente. Deus rogando, Deus implorando. Nós não compreendemos isso muito bem. Só o amor de Deus que excede todo o entendimento, o amor de Cristo Jesus. Saber que Deus, o pecador, a pessoa está vivendo lá, fazendo as coisas, vivendo a sua vida na sua indiferença, na sua arrogância, na sua soberba, sendo blasfemo, vivendo a vida da sua maneira, e Deus preocupado com ele. Deus preocupado com aquela pessoa. Eu não posso ver aquela pessoa caminhar, eu sei para onde ele vai. Eu sei que se ele continuar naquele caminho, embora ele ache que o caminho é bom, aos olhos dos homens, há caminho que parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. E eu sei que esse caminho que ele está a caminhar vai levá-lo para a morte eterna. E eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva. E Deus preocupado. Uma lição para nós como embaixadores, uma das características do embaixador é saber que a obra que ele tem que realizar é fazer com que o seu país, a sua pátria, seja bem representado. E nós, como embaixadores da paz de Cristo, temos que levar esse amor para as pessoas. Não é levar a nossa indiferença, não é levar o nosso juízo, o nosso julgamento temerário, é levar o nosso amor da parte de Deus, o amor que Deus tem otorgado no nosso coração, para levar essa oportunidade às pessoas de dizer, Cristo salvou a mim, salva a ti também. Deus pode mudar a sua vida. Há muitas pessoas por aí andando errantes, sem saber para onde vão. Mas nós podemos levar uma mensagem, uma palavra de esperança, levar uma mensagem, essa missão que Deus nos constituiu a realizar, falar ao coração delas. Não é dizer, eu já falei. Olha, agora eu vou falar para a igreja e já vou terminar. Na sua casa, a igreja não é só aqui, eu sei que outras pessoas estão ouvindo na Suíça, estão ouvindo lá na Alemanha, estão ouvindo na Inglaterra, temos nossos amigos lá, os irmãos em Cristo Jesus, estão lá assistir os cultos, e outros países que certamente ouvem, temos recebido contatos de pessoas que aproveitam a oportunidade, estão em casa nesse horário e querem participar do culto, graças a Deus por isso. Eu quero dizer para essa igreja, aqui presente, e os que estão através da internet, e talvez até pelos vídeos futuramente. Quando nós vamos levar essa mensagem, dizer deste amor de Deus, nós precisamos ir lá não com os nossos pensamentos. Nós temos que levar os pensamentos de Deus. Levar uma mensagem de Deus ao coração dessas pessoas. Preocupar com elas. Dentro da sua própria casa. A pessoa que diz assim, eu já falei uma vez, 2 vezes. Agora não falo mais nada. Se quiserem, olha, ele sabe o caminho. Eu não falo mais. Eu já cansei. Só que Deus não cansa de mim nem de você. E Deus não cansa do pecador. Deus está sempre madrugando de manhã, de tarde, de noite. Deus está falando ao coração do pecador, exortando para que ele se arrependa e se converta a Deus.
E Deus constituiu-nos para, por nosso intermédio, através de Cristo Jesus, por nosso intermédio, rogar às pessoas para que elas se reconciliem. Na nossa família, os nossos parentes, os nossos irmãos imediatos, os nossos familiares ali mais de primeiro grau, que estão mais em contato conosco, precisa de saber que Deus o ama. E nós somos responsáveis por provar isso a eles. Nós somos responsáveis por transmitir a eles, primeiramente a eles, de que Deus os ama. Nós podemos até não gostar muito deles, ele faz tanta coisa, e você fazia pior. Mas Deus o ama. Deus o ama, assim como ama a mim, ama também a eles. Então, nessa noite, meus amados irmãos, podemos glorificar a Deus e exaltá-lo pelo privilégio que Ele nos dá de sermos mensageiros da sua parte. Cada um de nós somos testemunhas, somos esses embaixadores, essa pessoa importante. Não somos qualquer pessoa. Esse sentimento que talvez você também tenha, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Realmente nós somos menos do que nada. Mas em Cristo Jesus, nós somos a pessoa mais importante para falar do amor de Deus. Nós temos importância. Deus conta conosco. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Tem uns que dizem assim, eu queria ser o cavalo do bandido. Queria ser tão humilde, queria ser até o cavalo, nem do mocinho queria ser. Meus irmãos, nós não somos qualquer um. Nós fomos comprados com um preço caríssimo. Jesus pagou um preço caríssimo pela nossa alma. Resgatou-nos deste mundo de perdição, para que nós pudéssemos ser louvor e honra e glória para Ele, e também para viver para Ele e anunciar a tua grande salvação em favor do pecador. Deus nos constituiu este ministro dessa mensagem gloriosa de salvação. Deus fez a mim e a ti. Então, nessa noite, não se sinta uma pessoa qualquer. Sinta o grande amor de Deus, que se preocupou contigo, se preocupou comigo, e se preocupa com os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos conterrâneos, os moradores dessa cidade. Deus se preocupa com elas. Então, nós somos pessoas que Deus tem levantado para poder dizer isso em bom e alto tom. Deus ama o pecador. Deus ama os moradores de Portimão e da sua redondeza, periferia. Deus ama essa terra. Deus ama essa nação. Deus ama os moradores. Deus ama a humanidade. E Deus quer salvá-los. E nós temos essa responsabilidade também de levar essa mensagem às pessoas. E quanto a você, que ainda não aceitou Jesus, não rejeite este amor de Deus. Não ignore que Deus tem feito tanta coisa por causa de ti. Não rejeite esse tão grande amor de Deus ao ponto de deixar a sua glória e vir a este mundo, tomar a forma de homem, humilhar, tomar a forma de servo e morrer a morte de cruz por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Não rejeite este amor de Deus. O amor de Deus é simplesmente maravilhoso e grandioso. Você não pode negligenciar este amor de Deus, porque Deus te ama e quer te dar essa salvação e esse perdão para os seus pecados. Não importa o que tenhas feito até aqui, não importa como tem vivido até aqui, importa que a partir deste momento que você ouve a voz de Deus, ouve essa mensagem, você abra o seu coração e diz, Senhor, eu quero ter no meu coração, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero aceitar este amor. Eu quero experimentar este amor. Eu não quero mais ficar de costa virada. Eu não quero mais rejeitar o teu amor para comigo. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Nessa noite, se você fizer isso, você que está aqui presente e você que nos ouve também, se você fizer isso, Deus vai perdoar todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Deus vai te fazer uma nova criatura, você vai nascer de novo.
Deus vai olhar para você e não vai ver mais nenhuma falha sua, porque Deus vai perdoar, e o sangue de Jesus vai te fazer uma nova criatura, limpo, lavado e remido. Mas ouça, Deus não é só amor, Deus também é justiça. E se rejeitares este amor de Deus, um dia terás que dar conta dessa rejeição que fizeste. Porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar vivos e mortos. Por Jesus Cristo, aquele constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Mas Deus quer salvar, Deus está rogando, implorando para que você reconcilie com Ele. E nessa noite, eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade de cumprir o meu papel, de dizer a você, reconcilie-se com Deus. Tenha o perdão para os seus pecados, tenha uma comunhão com Ele, volte-se para Ele. Se você vir a Jesus Cristo, você será uma nova criatura. A sua vida passada vai ser apagada e você será nova criatura. Então, nessa noite, vamos ficar de pé, faz favor. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, enquanto nós vamos estar aqui a cantar um hino de louvor, de adoração a Deus, vamos dar tempo para que você que aqui esteja, que ainda não aceitou o Senhor, possa sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, eu quero receber Jesus. Nós vamos orar por você. Você, num ato de fé, vai deixar o seu lugar e vem à frente e diz, eu estou aqui. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Eu quero ter essa mudança, eu quero ter essa transformação. Eu quero ser liberto, eu quero ter o perdão dos meus pecados. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero estar em paz com o Senhor. Se a reconciliação minha com Deus é através de Jesus, eu quero Jesus. Nessa noite, não rejeite essa bênção de Deus, não rejeite esse amor de Deus. Deus quer abençoar a sua vida.